Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Bom Bom dia. dia. Prontos para mais uma revisão? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então, vamos mais uma vez, como a Paty trouxe, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à lição 58, que é a revisão das lições 36, 37, 38, 39 e 40. E hoje quem vai conduzir a leitura e reflexão da lição 58 é a Rosa. Então vamos lá, Rosa. Vamos lá. Sextou aí, né, com essa lição. Então, vamos lá receber isso que Jesus tem para nós. Abrir o nosso coração, a nossa mente, reforçar esse nosso sim. E é isso. Deixar tudo aquilo que a gente pensa, que sabe, todas as expectativas, só para receber o novo. Então, vamos lá. Lição 58. Estas ideias serão revisadas hoje. Minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A percepção do mundo real vem da minha santidade. Tendo perdoado, não me vejo mais como culpado. Posso aceitar a inocência que é a verdade sobre mim. Vista com olhos que compreendem, a santidade do mundo é tudo o que eu vejo, pois só posso retratar os pensamentos que mantenho sobre mim mesmo. A minha santidade abençoa o mundo. A percepção da minha santidade não abençoa a mim sozinho. Todos e tudo o que vejo à sua luz, compartilham na alegria que ela me traz. Vou repetir. Vou começar. A percepção da minha santidade não abençoa a mim sozinho. Todos e tudo o que vejo à sua luz, compartilham na alegria que ela me traz. Não há nada à parte dessa alegria, porque não há nada que não compartilhe a minha santidade. À medida que reconheço minha santidade, a santidade do mundo resplandece para que todos a vejam. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é ilimitada no seu poder de curar, porque é ilimitada no seu poder de salvar.
Do que mais se pode ser salvo, senão de ilusões? E o que são todas as ilusões, exceto falsas ideias sobre mim mesmo? A minha santidade as desfaz todas, afirmando a verdade sobre mim. Na presença da minha santidade, que compartilho com o próprio Deus, todos os ídolos se desvanecem. A minha santidade é a minha salvação. Já que a minha santidade me salva de toda a culpa, reconhecer a minha santidade é reconhecer a minha salvação. É também reconhecer a salvação do mundo. Uma vez que eu tenha aceito a minha santidade, nada pode me amedrontar. E porque não tenho medo, todos têm que compartilhar a minha compreensão, que é a dádiva de Deus para mim e para o mundo. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Aqui está a minha reivindicação a tudo. Vou começar de novo. Aqui está a minha reivindicação a todo o bem e só ao bem. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Todas as coisas boas são minhas, porque Deus as destinou a mim. Por ser quem eu sou, não posso sofrer qualquer perda, privação ou dor. Meu Pai me sustenta, me protege e me dirige em todas as coisas. O seu cuidado por mim é infinito e está comigo para sempre. Como seu filho, sou eternamente abençoado. Então vamos lá para a prática, né? Como a gente tem feito, como Jesus nos orientou. Eu vou marcar 2 minutinhos aí para cada ideia. Assim que completar os 2 minutinhos, eu já falo a ideia seguinte. Então, deixa eu colocar aqui o cronômetro. Então, vamos lá. Minha santidade envolve tudo o que eu vejo.
A minha santidade abençoa o mundo. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação.
Eu sou abençoado como um filho de Deus. É isso. Obrigado, Rosa. É uma lição 58, é uma lição muito linda. Estamos chegando já no finalzinho da revisão 1, né? Temos a 59 e a 60, e depois a gente já volta novamente, né, para as lições com temas específicos, vamos dizer, de Jesus para o treinamento da nossa mente. A lição 58, ela traz um ponto importante, ela relembra um ponto importante para a gente. Não é o mundo que nos perturba, mas os nossos pensamentos que projetamos sobre ele. Vamos lembrar que tudo se origina na nossa mente. Tudo se origina de um pensamento, né? Então, a minha santidade envolve tudo que eu vejo. Jesus começa. A percepção do mundo real vem da minha santidade. Vamos lembrar que o mundo real, né, é quando nós aceitamos o Espírito Santo como nosso guia e nosso novo professor, e a gente enxerga esse mundo projetado fora da nossa mente como um mundo perdoado, onde não há mais julgamentos. Então, o mundo real é a antessala do céu, como Jesus fala no livro texto, né? Por quê? Porque a gente, mesmo vivendo aqui no mundo, né, a gente já não vê mais o mundo ou os nossos irmãos separados de nós. A gente não vê mais interesses separados, e sim interesses compartilhados. Então, a gente começa a nos lembrar de quem nós verdadeiramente somos, né? E não mais um filho do ego, e sim um filho de Deus. E aí, então, a gente, novamente, para reforçar para mim, a gente começa a ver o mundo perdoado, ver o mundo perdoado, isento de qualquer tipo de julgamento, isento do passado. A gente começa a enxergar o mundo, ou perceber o mundo, como Jesus chama de mundo real, né? Então,
quando ele fala para a gente, a minha santidade abençoa o mundo, a gente não abençoa a nós mesmos. Por quê? Porque o mundo está na nossa mente. Se o mundo está na minha mente, e eu decido por abençoar o mundo, porque o mundo passa agora a ser uma sala de aulas onde eu aprendo, as lições de amor do Espírito Santo. Quais são as lições de amor do Espírito Santo? Aonde eu via pecado, culpa e medo, o Espírito Santo vê um pedido de amor e uma expressão de amor. Então, a minha santidade é a minha salvação. Reconhecer isso é reconhecer a salvação do mundo. Vamos lembrar aqui é importante a gente lembrar que nós não temos a obrigação de salvar ninguém aqui nesse mundo. A gente pode ter aqui uma confusãozinha, achar que nós temos que salvar alguém aqui do mundo, de alguma situação. Não. Vamos lembrar de novo, o mundo ele está na nossa mente. Então, a nossa obrigação é a gente se lembrar de quem nós verdadeiramente somos. A nossa obrigação é a gente despertar desse mundo. E quando a gente desperta desse mundo, nós levamos todos os nossos irmãos conosco, porque somos todos um. Então, não precisamos nos preocupar de ficar salvando ninguém de situações aqui no mundo. Lembrando que o mundo é uma projeção da nossa mente. E se a gente acha que a gente tem que salvar alguém aqui no mundo, nós vamos entrar numa espiral, vamos se dizer, de ser o salvador do mundo, e a gente não é esse salvador do mundo. Quem nos lembra de que o mundo é uma projeção da nossa mente é o Espírito Santo. Então, nós não temos essa função de salvar o mundo externo. Nós temos a função de salvar a nossa mente que está pensando com o sistema de pensamento do ego e vê tudo separado de nós. Então, a nossa função é nos lembrarmos de, através da prática do perdão, que não há separação. Não há mundo fora da nossa mente. E a nossa função é só essa. O restante é com o Espírito Santo. E Jesus fecha lindamente com eu sou abençoado como um filho de Deus. Aqui nós estamos reivindicando o que nós somos quando fomos criados por Deus. Uma vez criados por Deus, somos o seu filho amado. Como seu filho amado, somos eternamente abençoados. Recebemos de Deus, na nossa criação, todas as suas dádivas. As dádivas de amor que são refletidas aqui no mundo pelas dádivas do Espírito Santo. Então, a verdadeira salvação não está fora de nós. Ela acontece quando eu aceito quem realmente eu sou, inocente, íntegro e um filho amado de Deus. Obrigada, Lu. Que lindo. Eu sinto que essas 5 lições, que a gente está revisando, nossa, elas para mim, assim, elas, de maneira prática, isso está tão simples na minha mente. Como é que... Então quer dizer que eu sou santo? Então quer dizer que a minha santidade abençoa o mundo? Abençoa. Não quer dizer que eu posso abençoar o mundo. Se a gente for pegar a palavra santidade, abençoar,
a gente já tem uma definição sobre o que é santidade, o que é abençoar. E ao longo desse caminho, e principalmente acho que foi o ponto, assim, da experiência mesmo, dessa vez nas lições, eu compreendi, para ficar mais fácil para praticar, né? A prática ficar mais clara, o que é abençoar e o que é ser santo. Ficou claro, assim, para mim, na experiência, de forma prática, é sobre o não julgamento. Hoje, assim, isso fica tão claro para mim, que aqui no mundo, nesse momento agora, aqui nesse instante, o que eu, na experiência aqui, me aproximo mais e do amor de Deus que está em mim, é praticando o perdão, né? Que é, obviamente, o não julgamento. E esse não julgamento, ele inclui a mim e a todos. Porque não tem mim e não tem todos. Né? Então, se eu julgo algo que parece fora de mim, eu estou só julgando a mim mesmo. E dentro da prática, como é que isso funciona? Funciona, inclusive, você não se julgar por julgar. Começa daí. Porque, como Jesus vem ensinando a gente, né, a não negar os nossos pensamentos de modo algum, né, mas a atravessá-los e a abandoná-los, reconhecer e a abandonar, né, em direção mesmo, na profundidade, para a gente chegar na nossa inocência, né? Então, esse é o resultado, né, é o efeito de quando eu topo não julgar, né? Então, de maneira prática e clara, realmente, sabe, aqui, né, na minha experiência, assim, se a gente for muito honesto né, naquilo que a gente está pensando, sentindo, né, eu tenho percebido muito isso no meu treino. Toda vez que eu julgo, né, alguém que eu tô ali, né, naquele julgamento ali, e lembrando, gente, esse julgamento pode ser de qualquer intensidade, pode ser apenas um comentário, né, e eu me pego, né, fazendo isso. Qualquer primeira coisa que chega, nossa, Patrícia, você não pode. Nossa, Patrícia, olha você aí julgando novamente, né? E aí, eu tenho experimentado muito isso, assim, quando eu me vejo julgando. Muitas e muitas vezes eu tenho experimentado um sorriso gentil para isso. Tipo, sabe? Eu não sei falar assim na experiência, sabe? Porque não é sobre, ai, não tem problema você julgar, não, não é nada. É só olhar, sabe? E nessa decisão de você olhar, você já tá na mente corrigida. Você realmente só olha, sabe?
tem algo que tá na minha mente, assim, latente. Vocês não, abre aspas, vocês não sabem o que fazem. Isso está latente na minha mente. Assim, todos nós aqui que estamos perambulando, não sabemos o que estamos fazendo. E é nisso que mora a inocência. E eu tenho experimentado, mesmo assim, sabe? A mente aqui tem experimentado esse lugar, assim, de inocência, por realmente não saber o que está fazendo. Então, a própria prática, né? A própria prática, esse passo a passo mesmo com Jesus. Quando eu me pego, né, assim, ou me julgando, ou julgando alguma coisa que eu, né, gente, é tudo, né, tudo é julgamento, mas, enfim, só paro, sabe, só para e olha, só para e olha. E nessa parada, assim, não tem nada, sabe? A Pri trouxe aí, acho que não ontem, acho que anteontem, a palavra constrangimento. Não tem nenhum tipo de constrangimento, sabe? Nesse lugar assim, onde você só para e olha. Não tem nenhuma nada, sabe assim? Então, esse é o lugar que eu sou santo. Esse é o lugar que eu abençoo. Esse é o lugar onde eu estou aceitando a minha santidade. Uhum. Onde realmente é a hora que eu só paro e não me julgo. Esse é o lugar em que um sorriso gentil vem para abençoar o mundo. Só para. E abençoa. Esse é o lugar na mente que eu reconheço quem eu sou, portanto não posso sofrer qualquer perda, privação ou dor. Esse é o lugar onde eu sou cuidado por Deus na mente. Esse é o lugar na mente onde eu sou eternamente cuidado, onde eu sou imaculado. Esse é o instante que nos é oferecido a todo instante. Então, que a gente realmente se abra para esse parar, sabe? E isso tem ficado tão claro que na minha própria, mesmo quando às vezes eu tô, às vezes, sei lá, sentindo, eu preocupada com alguma coisa, com medo de alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, ou com raiva de alguma coisa.
Esse parar também serve para isso. Porque esse parar, eu não me julgo por estar assim. E nesse parar vem o reconhecimento de que é impossível o Filho de Deus estar preocupado, com raiva, ter medo. É impossível. Nesse parar, é impossível. Então, é isso que eu tinha para compartilhar aqui. E vamos juntos, experimentando mesmo, né? Se abrindo para isso, desejando isso, né? Que é nesse lugar, ó, que não há nada que a minha santidade não possa fazer. É isso, sabe? É isso que quer dizer essa lição. Porque realmente não tem. Nesse lugar da mente, não tem. Nossa, obrigada, Jesus. Nossa. E obrigada vocês todos aqui, porque é cada passinho juntos que a gente dá, a mente vai se abrindo, né? Porque não é sobre Patrícia aqui, né? Não é. É sobre todos nós. É sobre a experiência de todos nós, sobre a nossa jornada de volta para casa, né? E antes de eu entrar aqui, eu abri nas lições do Espírito Santo, que eu estava lendo o primeiro parágrafo, que foi o que deu tempo para eu ler. E dizia assim: é, era alguma coisa que Jesus escreveu assim, aqui, ó. Só para eu vou ver o que eu vou ler aqui, só para fazer sentido. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou. Deus pensou. Minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustarás, mas apenas lhes lembrarás que terminou a noite e veio a luz? É isso. Vamos juntos. Vamos juntos. Muito juntos mesmo. Eu me lembrei te ouvindo e tanto a primeira, né, quando ele fala, minha santidade envolve tudo que vejo. Esse envolver, né, é um movimento interno, né? O que envolve, a minha santidade envolve. É como se a gente realmente estivesse dentro de um círculo e fora desse círculo, né,
tivesse aí tudo aquilo que a gente teme, rejeita, julga, né? E a gente decide não envolver todas as ideias, né? Não trazer para o círculo da expiação, para o círculo da confiança, para o círculo da luz, da santidade, né? A gente mantém isso à parte, né? A parte da alegria. Claro que manter isso à parte é me manter à parte, é acreditar que eu estou à parte dessa santidade. E uma coisa que me veio assim com tanta clareza, que ontem até eu recebi uma pergunta sobre essa sentença, que eu não sei onde que está no livro-texto, não lembro, mas que é perfeita para tudo isso assim que a gente recebeu aqui. Aprender é viver aqui, assim como criar é estar no céu. Quando a gente entende que tudo e todos, que todas as circunstâncias, todos os eventos, todos os encontros, tudo. Quando eu entendo que tudo é para mim realmente, que tem lições, que as lições do Espírito Santo, elas estão por trás de tudo isso, porque eu escolhi esse propósito. Então, se eu escolhi, se eu estou tendo um sim para viver em milagres, eu tenho um sim para esse outro propósito. Consciente, inconsciente, né? Há um sim, né? Quando eu entendo que tudo que parece acontecer traz lições, não para eu aprender a evoluir, não é para eu aprender, mas para eu lembrar do que eu sou. Quando eu realmente entendo que o mundo é usado para me ensinar que eu não estou no mundo, a coisa vira na mente. Vira uma outra história. E para ser bem honesta, eu só estou entendendo isso agora. Na prática. Antes eu não sabia. Eu rejeitava o mundo. Eu excluía o mundo. Eu negava o mundo. Eu via o mundo como um inimigo ainda. Como algo ruim a ser combatido, espiritualizado ou melhorado. E essa oração, né, que tem aqui para ser uma aprendiz feliz, faz todo sentido agora. Qual era realmente o meu desejo? E o mundo é o nosso amigo. Porque é através da ideia de mundo, da percepção de mundo, que ele, o Espírito Santo, me mostra e me ensina que eu não estou aqui. E aí tudo muda. É impossível não experimentar alegria, aprender a viver aqui. E aí eu começo a experimentar essa alegria de envolver a coisa que parece mais diferente na percepção de Priscila, mais anti-Priscila, porque é isso que a gente faz o tempo todo. Isso aqui é pró-Priscila, isso aqui é anti-Priscila. Isso aqui tem tudo a ver comigo, isso aqui não, isso presta, isso não presta, isso eu concordo, isso eu discordo, isso... Eu tenho essa capacidade, essa aqui eu não tenho. Eu tenho essa habilidade, essa aqui eu não tenho. A gente está o tempo todo separando, né?
E aí que é exatamente esse ponto que ele traz, as capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real, porque a minha força está na minha santidade que envolve tudo que eu vejo, todas as ideias, todos os pensamentos, tudo que eu penso que sou, penso que sinto, tudo, todas as... Ela envolve isso, e isso se dissolve. O que não é, não é. E o que é nesse lugar. E para mim tá ficando tão claro isso. Enquanto eu insistir em condenar o mundo, em resistir, não resista ao mundo, porque o mundo não existe. É uma ideia. O mundo é falsa percepção, como ele diz, né, na parte 2 do livro. Por isso que aprender é viver aqui. Isso. Viver aqui é aprender com o Espírito Santo, as lições felizes do Espírito Santo, que eu não tô aqui. Que eu não vivo aqui. Que não há mundo. Mas o mundo, a ideia de mundo, o sonho, a ideia de sonho é a nossa ferramenta. Então, nossa, é muito perfeito, assim, é muito, muito alegre. É muito alegre viver desse jeito. É muito alegre. É muito feliz mesmo. Dá o benefício da dúvida a esse sistema de pensamento. Diante de cada coisa que parece acontecer, de cada convite que parece chegar, experimenta. Isso aqui não tá contra mim. Que é o lembrete do amor que tá tão presente assim, que eu tô... E eu vou ficar com ele até sei lá quando. Tudo é para mim, nada é contra mim. Chega. Chega. Não quero mais resistir. Eu não tô entendendo. Posso não estar entendendo. Mas tudo é para mim, nada é contra mim, não tem ninguém contra mim, nada contra mim. Espírito Santo, me mostra aqui o que é meu aqui, o que é real aqui. É para mim, não tem como não ser. Então, não há nada a parte dessa alegria, porque não há nada que não compartilhe a minha santidade. Nada. E esse abençoar, né, como a Paty trouxe, abençoar é um movimento interno, não é uma palavra bonita. Envolver é um movimento, é uma decisão. Eu preciso aceitar, eu preciso decidir. A minha santidade envolve tudo que eu vejo. Eu estou aqui claramente, Espírito Santo, rejeitando isso aqui. A gente sabe quando a gente está rejeitando uma ideia, uma pessoa, uma situação. A gente sabe quando a gente está resistindo. A mente fica fechada, tudo se contrai, tudo fica fechado. A gente sabe quando a gente está resistindo. Olha, Espírito Santo, claramente estou resistindo a alguma coisa que eu tô, mas eu quero que a minha santidade envolva isso. E tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui, né? Sobre abrir tudo, sobre abrir as gavetas, sobre abrir... Envolve. Vai lá envolver. O que é isso que está na mente, que está sendo colocado para fora, na tentativa, né? Traz para dentro. Abençoa. Abençoa. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A Paty tem trazido sobre o poder de decisão. Não há nada
que a minha santidade, que o meu poder, a minha força de decidir, de escolher, não possa fazer. Não há nada que o meu poder não possa fazer, o meu poder de decisão. E o meu poder de decisão, de escolha, escolhe a minha santidade a cada instante. Então não há nada que não possa ser feito, desfeito, né? Fazer no sentido de desfazer na mente, né? De corrigir na mente. Não há nada. Como eu tenho dito, né? Pode parecer impossível para o personagem, mas não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação. O meu poder, a minha força de escolher de novo, de invocar a minha santidade, é a minha salvação. Eu só tenho uma alternativa, uma única escolha. Escolher de novo. Só. É a única coisa que eu posso fazer. Não tem. E aparentemente, né, como a gente acredita que está separado, eu não posso fazer pela Rosa, a Rosa não pode fazer por mim, eu não posso fazer pela Paty, a Paty não pode fazer por mim. Porque cada um de nós parece que está separado, mas é parte dessa mente. E cada parte, cada fragmento dessa mente precisa, vai ter, já foi, já escolheu, né? Porque ninguém fica separado disso. E não há outra escolha. Gente, não há outra escolha. Graças a Deus. Isso é muito alegre, meu Deus. Não tem outra escolha, a não ser escolher de novo. Não tem. Não tem. A gente pode passar, como eu tenho trazido isso até nos atendimentos, a gente pode ficar 10 anos aqui falando 1000, 20, 30, 40, 50 e amém. A gente não sabe o que é o mais útil. Mas é uma escolha. É uma decisão. Não adianta, não tem. É uma decisão na mente, a gente precisa de ajuda para aceitar esse poder. Porque, na verdade, a gente não aceita o nosso próprio poder. Né? É só uma escolha. A gente pode passar eras, mais éons, né? É uma decisão. E eu sou abençoado como um filho de Deus. Porque isso é o que eu sou, essa decisão, essa santidade é o que me, né, sustenta. Não no mundo. Não no mundo. No mundo existem infinitas possibilidades, como a gente tanto diz e tanto ouve. Existem mesmo. Infinitas possibilidades que você nem imagina para resolver qualquer coisa aparente aqui, mas outras infinitas para resolver o que foi resolvido e outras infinitas. Então, não é sobre esse sustento definitivamente que Jesus está falando, assim. Mas é sobre a santidade, o sustento na mente diante de qualquer circunstância. E aí, claro que quando a gente lê, né, como a Paty e o Lu trouxeram, né, sobre não trazer pro mundo das formas, porque é tentador. Todas as coisas boas são minhas, porque Deus as destinou a mim. E aqui eu leio todas as coisas boas como a verdade. Não como as coisas boas que eu acho que são boas para mim. Porque todas as coisas boas que eu achei que eram boas para mim até aqui não foram boas. Né? Então, eu leio como a verdade. A verdade é minha porque Deus a destinou a mim. A criação é minha porque Deus destinou a mim. A santidade é minha porque Deus destinou a mim. A perfeição é minha porque Deus a destinou a mim. Por ser quem eu sou, não posso sofrer qualquer perda, privação ou dor.
Meu Pai me sustenta, me protege, me dirige em todas as coisas. Isso não significa que o corpo é eterno. Isso não significa que você não vai encontrar situações de frustração, que você vai ser protegido de situações na forma. A proteção é: olha de novo, porque eu tô aí. Eu te garanto. Olha de novo. Escolhe de novo, porque eu tô aí também. Eu tô aqui agora. Eu te garanto isso. Eu te prometo isso. É esse o sustento. Porque a gente não tem realmente controle sobre nada aqui nessa forma. Então, nossa, lembrar que é sobre a mente, esse é o movimento que eu tenho feito a cada lição. É sobre a mente. Eu sou uma mente. Não me lembro agora, mas Jesus disse que é assim. Eu sou uma mente. Então, Jesus, quero praticar e receber essa lição no meu lugar de direito, como uma mente. Não como um corpo. Que aí, para mim, não tem graça mais. Como uma mente. E aí tudo fica claro. Onde tudo está claro, tudo é santo. Né? Tudo fica claro. Porque está tudo na mente. Porque é tudo sobre a mente. E eu não preciso mais. Nossa, é muito bom. Porque eu não preciso mais entender nada. Não sei vocês, mas como que eu ficava no começo de um curso de milagres? Aí eu pegava uma lição, é como se abrisse um PowerPoint na minha mente. Não, como se abrissem 2 PDFs na minha mente. A lição no mundo e a lição na mente. E aí eu ficava, duelando. Qual que faz sentido? Tem que fazer sentido. Com a apresentação, eu interpretando a lição para o mundo e a lição para a mente, que está aqui, né? Para o tomador de decisões. E Priscila duelando. Não, mas isso quer dizer isso, mas isso quer dizer aquilo, mas então Deus protege aqui, mas então Deus sustenta aqui, mas Jesus, isso aqui. E aí fica uma coisa confusa. E agora é mais claro, sabe? Assim, nossa, é só sobre a mente, né? Nossa, não tem mais duas apresentações, duas interpretações brigando, parece. Então esse é um convite, assim, que tem aqui mesmo, assim, para mim, para confirmar isso em mim, dentro de mim. É um farol, assim, na minha mente. Se tá confuso, se tá difícil, se tá confuso, olha de novo. Se não tá, sabe? Se não tá tendo essa tentativa de interpretar, de trazer a verdade para a ilusão, né? De trazer isso aqui para o mundo. E leva tudo. Entrega a ilusão à verdade, leva tudo para o Espírito Santo. E vamos juntos. Porque é muito claro, assim, é muito mais claro desistir disso, assim. Nossa, não quero mais. Então, quero aprender mesmo a manter a minha mente aberta e sem lacres, para que a verdade entre como um rio que a tudo envolve. Um rio calmo que vai envolvendo tudo, né? Que penetra em tudo, que purifica todas as ideias, e, enfim, como um rio mesmo, sabe?
deixar que flua como um rio. E vamos juntos. Posso aceitar a inocência que é a verdade sobre mim. Eu posso aceitar. Eu posso aceitar a inocência que é a verdade sobre mim. E seguimos. Obrigada por tudo, assim, por serem esse reflexo tão perfeito, dessa mente tão certa, tão clara, tão iluminada mesmo. Muita gratidão, assim, pelo nosso sim, pela nossa devoção, por cada passo que a gente dá aqui. Eu reconheço cada um deles e honro cada um deles dentro de mim, porque são os meus passos, são os passos que eu dou e dei também. Então, eu honro cada movimento, sabe? Eu sinto muita gratidão por isso e vamos juntos, porque temos um longo trabalho aí pela frente, com alegria. Porque só dá para curar na alegria, gente. No medo não há cura. Vamos descansar. É a hora. Estamos prontos para descansar. Obrigada. Vamos muito junto. Seguimos. Essa é a senha, realmente. Amém. E aqui. Muito bom. Obrigado, Pri. Obrigado, bem. Obrigado, amorzinho. Rosa? Uau, seguimos. Muito Obrigada. bom. É isso. Nossa, obrigado a todos. Um lindo dia, uma boa prática para todos. Nos vemos às 18 horas na prática da lição 58 com a Rosa e com todo o time. Então, que a gente aproveite esse dia para praticar tudo que Jesus está explicando e pedindo para a gente, porque faz parte das lições do Espírito Santo, das lições de amor do Espírito Santo, faz parte da nossa prática do perdão e, consequentemente, do nosso despertar. Então, vamos junto. Obrigada, pessoal. Bom dia. Beijo, amores. Beijo, obrigado, tchau.